Existe uma frase do William Blake que fala: se as portas da percepção estivessem limpas, tudo apareceria para o homem tal como é, infinito. E como a gente vai falar de linguagem corporal aqui nesse curso, eu quero começar com essa frase, porque pode ser que não pareça, mas a comunicação não verbal, ela demonstra muitas coisas. E por que a gente não vê isso? Porque a gente está cheio de filtros. A gente está sujo, a gente está com as nossas próprias ideias, preconceitos, a gente está querendo olhar para as pessoas para confirmar o que a gente acha que elas estão pensando ou alguma coisa assim. E o que eu quero começar falando? Tente limpar as portas da percepção. Ou seja, saiba que você não sabe, saiba que você tem um aspecto de curiosidade. Comece com um estado de curiosidade receptiva. Comece com um estado de curiosidade receptiva. Olhe para as pessoas e tente imaginar o que pode estar se passando com elas, o que elas podem estar pensando, sentindo. Se duas pessoas estiverem se relacionando, qual o grau de proximidade entre essas pessoas? Elas são íntimas, elas se conhecem há muito tempo, elas são casadas, elas estão brigando, elas estão bem. Então eu quero sugerir o seguinte: comece a observar as pessoas a partir de agora e tente, na sua cabeça, contar uma história. Onde aquela pessoa estava antes? O que ela fez antes de chegar nesse lugar que você está? Quanto tempo faz que ela saiu da casa dela? Ela saiu agora ou ela saiu de manhã e agora já é o final da tarde? Então, tente olhar algumas coisas e contar alguma história sobre a pessoa. Tente saber alguma coisa sobre a característica da pessoa, se ela tá bem ou não, se ela tá feliz ou não, se ela tá irritada ou não. E na sua cabeça vá contando essas histórias, mas além de contar essas histórias, você se explica o que você viu naquela pessoa para te fazer pensar aquilo. Ah, eu acho que a pessoa saiu de casa de manhã e agora já é o final da tarde, porque essa pessoa tá com um casaco e tá calor agora, mas de manhã tava frio. Então, tenta descobrir alguma coisa sobre a pessoa. Claro que no curso eu vou falar várias coisas, né? O que é um gesto, os tipos de gestos, gestos com a mão, gestos com o corpo, gestos com os pés, com a cabeça. Então a gente vai falar sobre muita coisa. Mas qual que é a ideia? Antes de ficar tentando decorar ou memorizar uma série de conceitos ou de significados para as coisas, eu quero que a gente comece a limpar os nossos filtros de percepção. Se os filtros de percepção estivessem limpos, tudo apareceria para o homem tal como é, infinito. Uma frase do William Blake. E tome cuidado com o seguinte, principalmente quando você estiver se comunicando com alguém, interagindo com alguém. É muito comum que você fique dentro da sua cabeça, pensando no que você vai falar, pensando no que a sua comunicação não verbal está demonstrando, se você está mostrando que está seguro ou não, o que a pessoa está pensando de você, será que a pessoa está gostando do que você está falando, alguma coisa assim. E enquanto você está fazendo isso, você está num estado mental muito fraco de recursos, porque você tem pouca coisa para fazer, você não consegue observar a pessoa, você não consegue influenciar a pessoa, porque você só consegue mudar o que você consegue analisar, medir, mensurar, né? Existe uma frase, gestão empresarial, que fala isso. A gente só consegue melhorar o que a gente consegue medir. Então, se você não consegue observar a pessoa, saber como que ela está se sentindo enquanto você está se comunicando, não adianta você ficar pensando ou se perguntando o que a pessoa está achando de você e você tentando mostrar uma linguagem corporal diferente, tentando fazer gestos que você acha que vão ser mais bem vistos ou alguma coisa assim, né? Aquela coisa de apertar a mão firme. A coisa que eu mais odeio é quando alguém aperta a minha mão muito forte. Eu tenho certeza que ela leu em algum lugar que aperto de mão firme significa segurança e as pessoas apertam muito, sabe? E o melhor aperto de mão é você apertar na intensidade que a pessoa também aperta. Então, uma dica rápida aí, né?
E as pessoas ficam tentando pegar conceitos ou tentando se perguntar que tipo de imagem elas estão demonstrando para as pessoas, mas isso é muito fraco e é muito melhor você olhar para a pessoa e mal pensar sobre você. Porque isso te deixa muito mais natural, muito mais seguro, muito mais leve. Quando você está tentando fazer alguma coisa conscientemente, seu corpo fica tenso. Se você está tentando fazer um gesto legal, seu corpo fica tenso, aquilo não sai natural. Então, observe até isso nas pessoas. Quando as pessoas estão se comunicando ou em algum lugar, como que você vê os gestos da pessoa? Ela faz gestos largos assim ou ela faz gestos pequenininhos? Tudo isso demonstra, né? Às vezes o corpo não se mexe. Às vezes o corpo não balança. Então, essa aula de agora, né, esse vídeo de agora, eu quero chamar a atenção para aprenda a observar. Uma das melhores coisas que eu posso falar agora e um dos melhores ensinamentos que você pode ter agora é: comece a olhar para fora de você. Comece a ver as pessoas, ouvir as pessoas. E aí você conta uma história e tenta explicar por que você contou aquela história e não outra. Por que você acha que aquela pessoa é íntima da outra e não inimiga da outra? O que você viu na pessoa que te fez se convencer daquilo? E pode ser que você erre? Provavelmente você vai errar. Mas eu não quero que você acerte, eu quero que você observe. E isso a gente vai refinando depois. É igual uma aprendizagem de línguas. A aprendizagem de sinais não verbais é uma aprendizagem de línguas. E o que as pessoas fazem para não aprender línguas? Elas tentam estudar a gramática primeiro. Então a pessoa não sabe falar uma frase em inglês, ela vai tentar aprender gramática em inglês. Só que se você vê uma criança aprendendo a língua nativa, ela com 7 anos já é fluente na língua nativa, ela não sabe gramática. Ela aprendeu falar, ela aprendeu por tentativa e erro, pela repetição, por ouvir, por tentar falar, e aí depois ela foi aprendendo gramática para aprimorar isso. E a gramática do nosso estudo sobre linguagem corporal é os nomes dos gestos, os tipos dos gestos, características dos gestos e tudo mais, e eu não quero começar com essa gramática. Eu quero começar com aprender pela repetição, pela tentativa, pela observação. E à medida que a gente vai aprendendo isso, a nossa habilidade já melhora exponencialmente. E aí sim a gente vai começar a entrar em partes mais técnicas para refinar cada vez mais a nossa leitura de pessoas. Então a gente vai falar de muita coisa aqui, mas essa é uma regra de ouro. Abra os olhos, aguce os ouvidos, preste atenção no tom de voz, na velocidade da fala das pessoas, né? Não só na linguagem corporal. E muita coisa já vai começar a ser percebida por você. Vou acabando essa aula por aqui e a gente se vê nas próximas.